Quando a gente para pensar assim, igual você falou, né, de alguns sinais que às vezes a pessoa está dando, de uma anemia, às vezes não está tão alterada nos exames, existem também, né, sinais subclínicos de, às vezes a tireoide, você vai olhar um exame, nem tá tão alterada ainda. Como que você faz assim, porque você é dermato, né, você encaminha também às vezes para o endocrinologista, você faz todo esse, né, esse multidisciplinar? Sim, com certeza. Aí eu tenho muitos pacientes que descobrem, né, um hipotireoidismo subclínico, por exemplo, que é aquele hipotireoidismo que está lá com uma pequena alteração no exame, muito discreta, mas já tem alguns sintomas. Eu encaminho todo mundo para o endocrinologista, né? Eu gosto muito de cada macaco no seu galho. Então, eu vou identificar, consigo identificar essa alteração, consigo dar o acompanhamento, né, do resto das patologias dermatológicas, mas a parte de tratamento endocrinológico é com o endócrino. Já vai sim, com direto. certeza. E assim, ó, a gente estava falando também de vários causas de queda de cabelo. Então, a gente falou de algumas doenças genéticas, a gente falou também de gestação, de amamentação, questão alimentar, que pode ser por uma anemia, uma deficiência de alguns nutrientes. E lembrando que, assim, a anemia, às vezes, a pessoa só relaciona ao ferro, né? Lembrando que a anemia ela pode ser questão de ferro, vitamina B12, ácido fólico, às vezes algum transportador, né? Por isso que, às vezes, a pessoa confunde muito, ou ela, às vezes, está com uma absorção reduzida por algum excesso de outro nutriente, que foi o que a gente falou antes. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque essas anemias, além de uma alimentação ruim, elas podem vir também por outras doenças, né? Ou por alguma outra, né, sei lá, uma cirurgia. Por exemplo, pacientes bariátricos já têm uma absorção de B12 reduzida. Então, quando a gente pensa em questão de queda de cabelo, uma das vitaminas que está bem presente, tanto em suplementação, e a gente foca muito na questão alimentar, são as do complexo B. Isso envolve vitamina B12. Então, para um paciente bariátrico, a gente já vê que tem uma queda de cabelo maior por essa falta de nutriente. Então, é um nutriente que ele tem que estar sempre acompanhando, ou tem, em alguns casos, sempre suplementando, porque essa absorção é diferenciada, né? Com certeza. E tem outras doenças também que, né, a gente falou assim, por exemplo, a gente estava falando da questão dessas anemias, né? Então, B12, ferro, tudo mais. Às vezes o paciente está com ferro bom, você vai fazer um exame, tá ok, você olha um hemograma, tá tudo ok, mas a ferritina tá baixa. Eu já peguei pacientes que, sei lá, colocaram algum método anticoncepcional ou algum implantezinho e tiveram muitos escapes, né, menstrual. E aí esse ferro caiu, a ferritina caiu, o ferro tava ok, mas ela tava muito mal, sinal de fraqueza, tontura, queda de cabelo também. Então tem outros fatores que tem que ser analisados com um pouco mais de cautela. Tem, a gente chama, eu digo assim, são os traumas gerais, né? Então, vários processos a gente pode englobar tudo como trauma. Então, colocou um anticoncepcional, por exemplo, teve Covid, gestou, né? Pariu. Essas coisas são traumas. Em momentos de trauma, o nosso corpo, ele concentra energia naquilo que é vital. E como o próprio nome diz, unha e cabelo são anexos, eles não são vitais pra gente. E o ciclo do cabelo, até uma curiosidade bem legal, ele, comparando assim proporcionalmente, óbvio, ele gasta tanta energia no nosso corpo quanto o coração, os batimentos cardíacos, ou como o funcionamento cerebral. Então, ele é uma estrutura que demanda muita energia do corpo. Então, quando a gente precisa concentrar energia para outros metabolismos, vai ser sugado dali. E aí esse folículo para de fazer o ciclo dele de crescimento, prolongamento do fio e queda. E é aí que vem as quedas. E até explica um pouquinho esse período aí de ciclo do fio, por que às vezes não é imediatamente, né? Eu tive uma cirurgia, por que não começou a cair cabelo na semana seguinte? Começou a cair cabelo 2 meses depois. Porque não são todos os fios que estão no mesmo ciclo o tempo todo juntos. Então, eles vão demorar para cair um tempo depois. Mas tudo isso é trauma. Se a pessoa teve, por exemplo, uma perda familiar, teve uma separação na família, né? Ou até mesmo adolescente, né? A criança está com um problema na escola, está passando pelo vestibular. São traumas, mesmo que emocionais, que fazem o corpo concentrar energia em outros locais. E aí vem a queda de cabelo. E essa queda de cabelo proveniente do trauma, que é o eflúvio telógeno, o trauma, assim, né, metabólico, digamos, ela é recuperável, essa queda. Então, depois de um momento de queda, vai parar de cair. O grande problema é quando dentro do período de queda a gente tem outro trauma. Né? Então, na época do Covid, por exemplo, a pessoa teve internada, teve Covid, aí já estava com aquele período de 6 meses que demoraria, né, que estaria caindo cabelo. Aí, nesse período,
Outro familiar pegou Covid, ela teve um estresse emocional, então emenda um período de queda no outro. E aí isso desespera um pouco as pessoas. E nesses casos, a gente pode ter uma queda realmente, assim, muito mais aumentada, né, de cabelo. E deixar a pessoa bem mais preocupada e exigir outros tratamentos. Falhas, né? Eu fiquei com bastante falha na amamentação, que eu perdia muito, muito, muito cabelo. A gestação é um trauma, né? Seja ele parto normal ou seja ele cesariano. As pessoas se relacionam muito com anestesia. O problema da queda de cabelo não é anestesia. É todo o processo que o corpo passou e que, de repente, foi embora junto com o bebê, né? Saiu placenta, saiu o estímulo hormonal, tudo. Então, todos aqueles cabelinhos que estavam sendo alimentados por todo o estrogênio e progesterona que a gente estava tendo durante a gestação, isso saiu. Então, aqueles fios não vão ter mais aquele alimento. E aí, eles vão, vagarosamente, vão ir caindo. Então, toda gestante, teoricamente, depois do parto, vai passar por um período de queda. Aí vai depender das condições genéticas, nutricionais, rotina dessa pessoa, se esse período de queda vai ser muito acentuado, vai ser muito prolongado ou não. Eu tenho uns fiozinhos aqui, que ainda são o nascimento depois da minha gestação. E a minha filha já tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora em maio. Então, demora esse ciclo, né, para recuperar. A queda é rápida, a recuperação é lenta. E tem as pessoas que reclamam da queda, mas às vezes eu pergunto também, tá, tudo bem, você tá com queda. Mas seu cabelo tá crescendo? Você vê que tá com fios novos? Às vezes a pessoa tá tendo essa queda e não tá tendo essa produção, né? E quando tem o fiozinho novo é excelente, né? É uma percepção boa e é um sinal bom de que tá recuperando. Tá caindo, mas tá nascendo. Então, essa pessoa tá tendo substrato para produzir um fio novo, um fio saudável.